Bom dia, meu querido irmão, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus. Bom dia para você, todos os que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando nessa manhã. Jesus, ele é fiel e nos deu mais essa oportunidade de estarmos juntos nesse dia 19 de abril. Isso aí, meu querido, minha querida, já vai para mais de um mês, né, que nós estamos sem os nossos cultos públicos. Afinal, o último foi no dia 16 de março, né? E estamos sentindo muita falta. Há um mês já que nós estamos utilizando esse recurso, né, da tecnologia para estarmos conversando, estudando, buscando o nosso crescimento espiritual, mesmo num momento tão difícil quanto esse que nós estamos vivendo. E hoje nós vamos para o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Também outra dificuldade que nós estamos enfrentando é a falta da revista em mãos, né? Eu creio que para o irmão esteja tão difícil quanto para mim, né? Eu que gosto de anotar, porém estou aqui de posse do computador, onde está a lição. Também já fiz as minhas anotações, porque mesmo com o computador eu ainda gosto muito de anotar. E o que não nos pode faltar é a Bíblia, a palavra de Deus em mãos, né? Como nós vamos para a escola bíblica dominical sem ter a Bíblia em mãos, né? Já que nós vamos conferir textos bíblicos. Já de antemão, eu peço que o irmão abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. E nós vamos estar lendo dois versículos desse texto, que são os versículos 8 e 9 de Efésios 2. Porém, eu sugiro a você que em sua casa faça a leitura do versículo 1 ao versículo de número 10, ok? Efésios 2, de 1 ao 10. Aqui nós vamos ler o 8 e o 9. E a nossa lição de hoje está falando sobre um assunto muito interessante, que nós realmente precisamos estar estudando. Conversamos muito sobre esse assunto, mas eu creio que ainda há muita dúvida, há muito peso num assunto tão gostoso quanto lei e graça. É isso que nós vamos estar estudando nessa manhã. Eu vou estar dando, né, os recursos que o autor da revista nos deu, o pastor Exaltino, porém também vou estar acrescentando algumas coisas que a gente tem estudado durante a vida, sempre com o contexto bíblico, ok, irmãos? Lei e Graça, lição 3 da revista, quem está acompanhando aí no celular, no computador, ou como no caso do irmão Fernando que imprimiu, né? Se alguém desejar também fazer essa impressão, conversa com ele que ele vai te orientar, ok? E o título dessa lição de hoje é Não as obras, sim a graça. Vou repetir. Não as obras, sim a graça. Para que o irmão pudesse entender o teor dessa lição, eu já coloquei um outro título, tá ok? Acrescentei. Não mudei o que o pastor Exaltino nos colocou, comentarista, porém só dei mais um esclarecimento. Eu diria o seguinte: não a salvação pelas obras, e sim a salvação pela graça. É isso que nós vamos estar estudando hoje. Não a salvação pelas obras, mas sim a salvação pela graça. Texto básico, Efésios 2, versículos 8 e 9. Vamos lá? Vamos ler a palavra de Deus? 8 e 9 de Efésios capítulo 2. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Versículo 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Vou repetir. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Que texto claro esse que o apóstolo Paulo ele escreve à igreja em Éfeso, esclarecendo sobre salvação pela graça. Nós estamos estudando a vida desse homem de Deus nesse trimestre, o apóstolo Paulo. E nós temos visto na primeira lição a sua conversão, na segunda lição
como ele foi transformado, trabalhado para o ministério, e estudamos assim um grande feito que esse homem de Deus fez, que foi tirar o cristianismo da condição de seita judaica para que ficasse conhecido como religião universal, como ela é até hoje, uma religião abrangente a todo mundo. Assim, o apóstolo Paulo, ele fez essa explosão dentro do evangelho. O evangelho acessível a todos os homens, não só judeus, mas a todos os homens, inclusive gentios, que somos nós também. Não é isso, irmãos? E hoje nós vamos ver um grande feito desse homem, além desse que eu já mencionei na semana passada. Grande feito. Talvez um dos mais importantes para todo entendimento claro do cristianismo, que é ele nos fazer entender que a salvação é pela graça, que era muito difícil para o judeu compreender isso. O judeu não entendia, como até hoje tem bastante dificuldade com isso. Não era admitido pelos fariseus, a salvação pela graça, mas era pelas obras. E o apóstolo Paulo, ele vem a desmistificar isso, a clarear isso, que a salvação é sim pela graça, e nós vamos entender o que ele quis dizer com isso. Você tem que lembrar, meu querido irmão, minha querida irmã, que Paulo, ele era um exímio fariseu. Então, o que estava acontecendo com esse homem? Ele estava se posicionando contra o farisaísmo, porque ele só está vindo na intenção de desmistificar certas coisas, a clarear, a tornar mais abrangente, acessível a todas as pessoas. E agora ele vem, com uma pancada dessa sobre a seita farisaica, dizendo que a salvação não é por obras, mas por graça. O que está acontecendo com esse apóstolo após a sua conversão? A intenção dele era se posicionar contra o farisaísmo? Queridos, nós estamos vendo que a motivação do apóstolo Paulo era ainda maior, muito maior do que se tornar um opositor. Paulo, tudo bem, era uma certa oposição, mas a sua motivação maior era se posicionar a favor do cristianismo autêntico, se transformar a favor do cristianismo sem mistérios, mas o cristianismo que qualquer pessoa pudesse entender por obra da fé. Tendo fé no coração, se tornaria fácil a compreensão do cristianismo como ele é. Então não era oposição, era decisão de esclarecimento, era decisão de abrir os olhos, de tirar as vendas dos olhos das pessoas. No contexto desse capítulo 2 que nós acabamos de ler, Paulo, ele entende, ele se mostra que está entendendo, ele mesmo está sendo esclarecido, que a salvação ela não é fruto das obras. Ele está compreendendo isso, que a salvação não é pelas obras, mas que a salvação é totalmente fruto da graça de Deus, e essa graça tem nome, Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, pastor, então a graça, a obra, ela não é uma coisa boa? Ela não é legal? A graça, ela não é a causadora da salvação. Ela não nos oferece salvação, obra jamais. Mas as obras são as consequências da salvação. A pessoa que é salva tem prazer em fazer obras, por amor, por dedicação, porque Jesus Cristo entrou no seu coração. Mas a obra não é a causa da sua salvação. A causa da sua salvação é Cristo Jesus, o Senhor. Isso precisa ficar muito claro na nossa cabeça. Muito claro para mim e para você. Salvação não é pelas obras. As obras são consequência da salvação. Entendido, irmãos? Salvação é por Jesus Cristo e pela sua graça derramada em nossos corações. Por que isso? Por que o apóstolo Paulo, ele entrou, nessa crise, vamos dizer assim? Por que o apóstolo Paulo ele quis tanto esclarecer isso?
Se a salvação fosse, irmãos, por obra, preste atenção, se a salvação fosse feita por obra, fosse dada a nós por obra, por aquilo que eu faço, por aquilo que o irmão faz, quanto mais obras eu fizer, mais salvo eu serei. Se fosse assim, onde ficaria a obra de Cristo Jesus, o Senhor? Aquilo que ele fez. Era isso que Paulo começou a meditar. Se salvação realmente é por respeito daquilo que eu faço, pelas obras que eu executo, por que Jesus me apareceu na estrada de Damasco? Por que ele veio para me salvar? Por que ele disse que eu sou aquele a quem tu persegue, Paulo? Se salvação é por obra, Jesus não precisava ter vindo, aparecido a mim, porque Paulo era um exímio fariseu. Como exímio fariseu, ele cumpria muitas obras, muito ritual de obras, para que fosse, conseguida a sua salvação. Foi isso, essa pergunta que começou a mexer com o coração e a mente do apóstolo Paulo. Se salvação é para a obra, por aquilo que eu faço, por que Jesus veio? Por que ele precisou vir se o povo judeu sempre foi um benfeitor de obras? Então, essa pergunta fez com que ele pensasse. E pensar, irmãos, é algo precioso da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida. O primeiro tópico da lição diz o seguinte: uma busca inadequada. E nós vamos entender esse argumento que nós estamos agora dando a vocês. Uma busca inadequada. Paulo, queridos, era um religioso irrepreensível, como eu falei anteriormente. Um religioso irrepreensível. Dentro das tradições judaicas, como nós falamos na primeira lição, Paulo ele não tinha nada que ele pudesse, onde ele pudesse ser constrangido, onde ele pudesse ser interrogado, porque ele era um cumpridor das obras. Mas ainda assim, apesar de ser um exímio judeu, ele precisou ser salvo por Jesus. Vamos entender um pouquinho quem era o Paulo religioso, fariseu, para que isso fique claro ao meu coração e ao seu? Filipenses, vamos abrir a nossa Bíblia? Filipenses, um pouquinho à frente, tá, irmãos? Filipenses, capítulo 3, versículos 4 a 7. Filipenses, capítulo 3, versículos de 4 a 7. Vamos estudar um pouquinho quem era Paulo, o exímio fariseu. 4 a 7 de Filipenses. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Versículo 5. Fui circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Passei a considerar como perda por causa de Cristo. Aquilo que para mim era lucro. O que Paulo estava falando, irmãos, nesses versículos para nós? Ele era um exímio fariseu, irrepreensível, homem por excelência dentro da seita farisaica. Mas quando ele está de cara a cara com Jesus no momento da sua conversão, ele entende, irmãos, que toda a lei que o levava a cumprir obras para que ele fosse salvo não valeram de nada. Ele considerou perda, porque a salvação estava em Jesus, naquele que estava à frente dele. Mas para mim, que era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo, porque ele estava frente a frente com Jesus no momento da sua conversão. E ele viu, até hoje, apesar de ser circuncidado ao 8º dia, de ter cumprido toda a lei, ter feito todos os rituais dentro do farisaísmo, quando eu chego agora na frente de Jesus, eu vejo que eu era um perdido.
E para que eu seja salvo, eu preciso da graça de Jesus na minha vida, para que da agora por diante eu viva uma nova vida com o Senhor. Olha bem, irmãos, preste atenção no que Paulo está falando para nós nessa manhã. Tudo que ele fez foi derrubado diante da presença de Jesus. Ele era religioso, mas não era um salvo por Jesus. E naquele momento ele foi constrangido. Ele entendeu, como está na revista, ele não encontrou justificação dos seus pecados na lei, mas ele encontrou justificação dos seus pecados em Jesus. Jesus pôde torná-lo justo, a lei não. Esse homem foi constrangido por Jesus, né, queridos? A deixar de ser um religioso apenas e tornar-se um cristão verdadeiro. E é isso que muitos de nós, nesse tempo, precisa fazer. Deixar de estar apegado à religião como causa da sua salvação. A religião é consequência. A causa da nossa salvação é Jesus. A obra é consequência. A causa real da nossa salvação e única é Jesus Cristo de Nazaré. E Paulo foi confrontado nessa situação. Só a fé em Jesus pode salvar uma pessoa. Como nós lemos, a salvação vem pela graça. Versículo 8 de Efésios 2. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. A fé nas obras? A fé na religião? Não. A fé em Jesus Cristo, o Salvador, o Filho de Deus. Na revista está escrito assim: devemos dizer não às formas religiosas que nós criamos. A religião foi criada por homens, né, queridos? Elas seguem a nossa mente e não a mente de Deus. Nós estamos invalidando a religião? Não, nós estamos exaltando o cristianismo. E o cristianismo ele é conhecido pela mente de Deus na palavra. A verdadeira religião, irmãos, é aquela que segue as orientações da palavra de Deus. O que está fora da palavra de Deus não nos serve, porque o verdadeiro cristianismo ele está exposto aqui. Nós conhecendo a obra de Jesus Cristo e a cumprindo com prazer e alegria. Diferença entre lei e graça. Vamos lá? Diferença entre lei e graça. Numa frase, em duas frases, eu exemplifiquei essa diferença. A lei dizia: façam isso e viverão. A lei dizia: façam isso, cumpra isso e viverão. A graça diz: eu fiz para que vocês vivam. Olha a diferença. A lei dizia: façam isso e viverão. A graça diz: eu já fiz, por isso vocês vivem. Eu fiz para que vocês vivam. Quem falou essa frase? Quem tem dito essa frase? Jesus. Eu já fiz. Eu já morri no seu lugar. Eu já cumpri toda a lei, já cumpri toda ela, de uma vez por todas, na cruz do Calvário, para que em mim vocês tenham vida. Em Jesus de Nazaré, nós temos a verdadeira vida. Compreenderam a diferença entre lei e graça? A lei diz: façam, obedeçam, cumpram. Jesus diz: eu cumpri, porque vocês não conseguiriam. Eu fiz tudo isso para que em mim vocês vivam, para que em mim vocês sejam salvos. Tópico 2 da revista diz o seguinte: Cristo é o fim da lei. Tópico 2, Cristo é o fim da lei. Eu também dei uma mudadinha aqui e coloquei: Cristo é o cumprimento total de toda a lei. Por isso que ele pôde ser o fim. Não é que Jesus chegou, irmãos, diante de nós, tudo que é lei não serve, não presta, não podemos seguir. Não é isso. Jesus ele foi o cumpridor de toda a lei cabalmente, para que nós entendêssemos que a salvação é pela graça. Uma ação de Jesus para conosco e não uma salvação nossa para com ele. Eu sou salvo porque eu quis, porque eu fiz. Olha o que o texto nos diz aqui. Não por obras, para que ninguém se glorie. As obras que nós fazemos para o Senhor não significam nada na hora da salvação. O que significa? O que Jesus fez por mim.
Porque Jesus fez por mim, eu consigo executar obras de amor. Mas se não fosse essa atitude de Jesus por mim, jamais nós seríamos salvos. Isso precisa estar claro na nossa mente. É uma ação dele para conosco e não uma ação nossa para com ele que nos torna salvos. Afinal, o poderoso, o Salvador, quem morreu na cruz foi ele, não foi nós. Aquela cruz era nossa, mas ele entrou, tomou o nosso lugar naquela cruz. A religião legalista, seja dos fariseus ou seja das seitas atuais, enfatiza o que a pessoa tem que fazer. O Evangelho de Jesus, pregado e anunciado por Paulo, enfatiza o que Deus fez para que ninguém se glorie. O texto de Efésios. Entenderam? A seita, ela diz o que nós temos que fazer. A graça nos diz o que Jesus já fez, o que Deus já fez para que ninguém se glorie. Então, irmãos, na verdade, não tem essa, de eu quis ser salvo, eu busquei, eu aceitei. Nós fomos aceitos por Jesus. Ele é que nos aceitou. O Mestre, o Senhor, é Ele. Nós podemos entrar na presença de Jesus confiadamente porque Ele permite, porque Ele quer. Nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Bom, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, e nós estamos estudando, a lei era um aio. A lei era um aio. Vamos ver isso? Gálatas, volta um pouquinho, um livro apenas, Gálatas, capítulo 3, versículo 24 e 25, e nós vamos entender essa palavra aio. Gálatas 3, 24 e 25. Olha que texto interessante. Assim, a lei foi tutor. Assim, a lei foi o tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. 25. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Algumas versões falam, a lei foi o nosso aio até a Cristo. Olha que texto maravilhoso da palavra de Deus. A lei foi o nosso tutor, ou aio, até a Cristo. Pastor, o que isso significa? No grego, a palavra aio significa paidagogos. Paidagogos. É dali que vem a palavra pedagogo, Nós conhecemos muito pedagogo. O aio era um escravo que cuidava das crianças da casa, Aonde tinha criança na casa dos judeus, ali teria que ter um aio. Na nossa palavra hoje seria uma babá, O cuidador das crianças. A palavra exata é essa, o cuidador. E esse cuidador, entre as muitas responsabilidades que ele tinha, era levar as crianças à escola. Pegava a criança pela mão e a levava na escola, conduzia a criança pela mão ao ensinamento. Quando o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, está dizendo que a lei era um tutor, era um aio, era isso que ele queria dizer, que a lei nos pegava pela mão para nos conduzir até a Cristo, a nos ensinar a chegar até a Cristo. E esse texto do apóstolo Paulo diz, era um aio até a Cristo. Depois de Cristo, irmão, nós não precisamos mais de uma babá. Nós não precisamos mais de quem nos conduza, a não ser a palavra do nosso Deus. Vamos terminando, porque o sol vocês já viram, Já vieram me visitar aqui na minha casa, aqui na minha sala. Que delícia, Para não ficar muito claro, vamos assim nos adiantar. Conseguiu entender? A lei era um condutor, a lei era um aio até a Cristo. Até Jesus vir, morrer e ressuscitar. Agora nós não precisamos mais de babá, porque o nosso relacionamento com o Senhor é cara a cara, é frente a frente. Entendido, queridos? 3, para nós terminarmos, terceiro tópico, diz, a salvação é pela graça. E, sinceramente, como eu gosto desse assunto. A salvação é pela graça. Lembra? Graça é um favor imerecido, um presente que eu e você recebemos sem merecimento algum. Recebemos porque o Pai quis dar. Deus quis nos salvar. Então, Ele nos deu Jesus Cristo. A salvação, ela é pela graça.
Lei e graça sempre existiram. Do Gênesis, preste atenção no que eu estou falando. Lei e graça sempre existiram do Gênesis ao Apocalipse. Pastor, por que você está chamando atenção para isso? Porque muitos dizem, irmãos, que o Antigo Testamento é a lei e que o Novo Testamento é a graça. Na verdade, isso não procede. Lei e graça sempre existiram, do Gênesis ao Apocalipse. Pastora, como você faz uma afirmativa dessa? Porque Jesus ele sempre existiu, irmãos. Ele estava no Antigo Testamento. Ele estava na fundação do mundo. Ele participou da criação do mundo com o Pai, com o Espírito Santo. E quando nós lemos Gênesis, ele já estava lá sendo anunciado. Quer ver? Gênesis capítulo 3. Olha só, já estava ali a promessa do Messias. O homem e a mulher pecam. Primeiro, Deus fala, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Veja, essa palavra está no plural, plurativa. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, se referindo a ele, a Jesus e ao Espírito Santo. Já estavam juntos na formação. Depois o homem peca, como os irmãos conhecem o Gênesis, né? Aquela situação difícil, que são expulsos do jardim do Éden. E no capítulo 3 de Gênesis, versículo de número 15, diz o seguinte: porém, falando à mulher, porém inimizade entre você e a mulher. Sobre a cobra, perdão. Deus falando à cobra. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A palavra de Deus já profetizando a vinda do Messias, a vinda de Jesus no Gênesis. Ou seja, Gênesis cheio de graça, cheio da presença de Jesus já lá. Olha, Deus já estava dando a solução para o pecado. Já estava dando a solução para o pecado lá no Gênesis, quando ele amaldiçoa a serpente. A descendência da serpente nós sabemos, que estava ali era o diabo. Então toda a sua obra seria pisado na cabeça pelo descendente da mulher. Ou seja, Jesus era descendente de Eva, né? Veio toda a humanidade, ele se fez homem, por isso era descendente do homem e da mulher, para que nós pudéssemos ser assim salvos. A graça já estava no Gênesis, viu? Como lei e graça sempre existiram, a palavra de salvação já estava lá. As pessoas, olha só, irmãos, para concluir a nossa fala, se você guardar isso que eu vou te dizer agora de toda a lição, eu já vou estar muito satisfeita. Se essa palavra entrar no seu coração, eu já vou estar muito satisfeita, certo? Vai valer tudo que nós estudamos aqui. Ouça bem, as pessoas sempre foram salvas por Jesus. Vou repetir. As pessoas, a humanidade, do Gênesis ao Apocalipse, sempre foram salvas por Jesus. Desde os primeiros homens, desde Adão e Eva, sempre foram salvas por Jesus. Eu fiz até um desenho aqui no meu caderno, ver se dá para o irmão ver, viu? Para que nós pudéssemos entender claramente o que a pastora está dizendo. Aqui no meio do meu desenho está Jesus, o Messias, né? Jesus, o Filho de Deus. A lei, irmãos, preste atenção para que possam entender. No meio está Jesus, a lei está aqui, né? E é o Antigo Testamento, vamos dizer. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Ou seja, a salvação era através do Messias que viria. Olha bem, gente já está falando sobre isso. Profetizando que o Messias, o ungido de Deus, ele viria. Então, o que as pessoas do passado, do Antigo Testamento, a humanidade, o início da humanidade, era salva como? Pela graça. Crendo no Messias que viria, que ainda estava por vir. Queridos, Gênesis fala sobre Jesus, todos os profetas falam, Isaías fala claramente
que viria o Messias para salvar. Então a fé da humanidade era crer no Messias que viria. Eles eram salvos por isso. E a graça está aqui. Ela aponta para o Messias que já veio. Hoje nós somos salvos porque temos fé no Messias que já veio. Não é isso que é salvação? É a gente crer que Jesus ele veio nessa terra como homem, morreu crucificado para nos salvar e hoje nós somos salvos pela graça? É isso, irmãos. No Antigo Testamento, criam no Messias que viria. E nós, no Novo Testamento, cremos no Messias que já veio. É tão somente isso. As pessoas sempre foram salvas por Jesus. Tanto a humanidade antiga quanto nós na atualidade. Jesus é a causa da salvação. Só Ele. É isso que nós estamos querendo exemplificar. Guardou isso? Se você guardar isso em seu coração, eu estou satisfeita. A salvação sempre foi através de Jesus. O Jesus que viria e o Jesus que já veio. Então, salvação não é obra, salvação não é através da religião, salvação é através de Jesus. Crer, ter fé que a salvação é pela graça, a graça de Jesus. O Jesus que viria e o Jesus que já veio. Simples assim. Grave isso. Se preciso for, faça o desenho aí como o meu, né? Ó, para que você possa entender. Jesus ungido, a lei leva para Jesus, né? Que viria, e a graça aponta para o Jesus que já tinha vindo. Simples. Isso, irmãos, apesar da simplicidade, dentro do que o apóstolo Paulo ensinou, é libertador. Libertador. Ainda hoje tem muita gente que diz, eu não posso ser salvo. Como se dependesse dele. A salvação depende de Deus, ele que quis dar. Ele quis dar a homens imerecedores, tão somente pela fé. Pela fé. A religião legalista põe o homem no foco. O que eu faço? E a graça põe o foco em Jesus. É Ele quem salva e é Ele quem liberta. Para terminar, eu realmente estou terminando, eu vou ler mais uma vez com vocês Efésios 2, 8. Pois vocês são salvos pela graça. Sempre foi assim. Por meio da fé. E isso não vem de vós, de vocês. É dom de Deus. Deus é quem nos dá, viu, irmãos? É uma ação deles para conosco. Não por obras para que ninguém se glorie. Nós não somos nada. A salvação não é por merecimento. Eu não mereço a salvação porque eu sou boazinha. E nem você merece porque é bonzinho. Nós temos a salvação pela misericórdia do Senhor. Amém. Aleluia. Somos salvos pela graça. E a graça é Jesus Cristo de Nazaré. Oremos? Pai, nós te adoramos pela graça. Nós te adoramos porque o Senhor enviou Jesus a esse mundo para nos salvar. Nós te adoramos, ó Deus, porque a salvação sempre foi através de Jesus. E isso é libertador. A nossa parte, ó Deus, é fazer com que a fé que o Senhor colocou no nosso coração se multiplique a cada dia, olhando para Jesus como autor e consumador da nossa fé. Abençoa, Deus, todas as famílias que estão nos ouvindo e aqueles, ó Deus, que precisam da tua intervenção. Abençoa, Deus, os dizimistas e ofertantes da tua casa, que sejam, Deus, cheios, ó Pai, da tua presença. Oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até logo mais, em nome de Jesus.